E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tamo junto. Olha aí, vamos dar continuidade aqui à nossa aventura pelo mundo maia. E hoje nós vamos continuar falando sobre Calakmul. Já falamos sobre a cidade, mas hoje nós vamos falar sobre algumas estruturas de Calakmul. Mas antes disso, deixe seu like, bate no coraçãozinho aí, dá essa força pra gente. E outra, no final, se você tiver alguma dúvida, comente aí com a gente faz questão de responder para vocês, tá bom? Vamos lá, como eu já falei, Calakmul está localizada no estado de Campeche, no sul do México, na reserva da biosfera de Calakmul, uma vasta área de floresta tropical e um importante sítio arqueológico, aproximadamente 35 quilômetros da fronteira com a Guatemala. E existem mais de 6.700 estruturas antigas identificadas em Calakmul. E, por enquanto, porque as pesquisas ainda continuam. E hoje vamos falar sobre 3 estruturas. A estrutura 1, a estrutura 2, que dão o nome a Calakmul, né, que são 2 torres adjacentes, e também a estrutura 3. A estrutura 2, essa gigante que está aqui atrás, é a estrutura mais alta e uma das maiores do mundo maia, que domina o horizonte de Calakmul. E a pirâmide possui uma impressionante base, aproximadamente de 120 metros por 120, e se eleva a mais de 45 metros de altura. Um exemplo notável da arquitetura maia. E ela está localizada na Gran Plaza, a praça principal da cidade. E ela serviu no período pré-clássico, que vai de 500 a.C. a 250 d.C., exclusivamente como um centro de cerimoniais religiosos, e é considerado o coração de Calakmul. No entanto, no período clássico inicial, que vai de 250 a 600 d.C., uma função política foi adicionada quando os governantes começaram a construir seus túmulos dentro da estrutura. Então mudou, né? Foram encontrados lá vários túmulos, né, de governantes. E posteriormente, no período clássico terminal, que vai de 600 a 900, nas estruturas do 7º nível da pirâmide foram construídos palácios para governantes e residências para famílias de elite. E os níveis inferiores eram usados como oficinas e moradias de artesãos. E 7 níveis foram construídos em diferentes períodos. Ela tinha mais níveis, mas 7 deles foram construídos em diferentes períodos, revelando fases da arquitetura do mundo maia. E no interior de uma subestrutura foi encontrado um friso de estuco com cerca de 3,5 metros de altura e 20 metros de comprimento, e onde é possível identificar a figura do deus da chuva, Shak. E sugere que essa subestrutura foi construída para recriar o cenário mítico que ligava o céu, a terra e o submundo. O núcleo do edifício, que é conhecido hoje como estrutura 2A, é uma pirâmide triádica, datada do período pré-clássico, sendo que esta construção constitui hoje a parte mais alta da estrutura. E durante o período clássico foi adicionado à frente da pirâmide uma grande ampliação, cobrindo edifícios mais antigos, vestígios de estuque. E com esta ampliação foram construídos 3 novos santuários, que dão as pirâmides triádicas. E cada um deles com sua própria escadaria de acesso. E entre essas escadarias, existiam 6 máscaras, mas máscaras gigantescas, não é máscara de rosto. 6 máscaras, 3 máscaras de cada lado, assim, que separavam as escadas.
né? Separavam as escadas. Uma impressionante estrutura, era magnífico. E no total, cara, essa pirâmide possuía 13 níveis, e esse número provavelmente se refere a 13 níveis celestiais do cosmos maia. Os maias acreditavam em seu mundo plano que era vigiado por 4 deuses fortes, um em cada canto, representando o norte, o sul, o leste e o oeste. E acima da terra havia o céu, com suas 13 camadas. Cada camada era representada por um deus. Louco, né? E aí temos a estrutura 1, que é, como eu falei, é a que forma o nome Calakmul, né? E é uma estrutura com 40 metros de altura. Como muitas estruturas maias, essa estrutura provavelmente também serviu como rituais cerimoniais, seja para a elite ou para a população em geral. Só que várias estelas foram erguidas em sua base pelo rei Yuknon Taok Kawil em 731. Inclusive tem a estela mais conhecida, a estela 51, é a caricatura dele, né? A foto dele. Retrata ele, né? E ela é uma das maiores, tem mais de 4 metros de altura e 1,5 de comprimento, vai ver. E por ter sido construída em numa colina mais ou menos de 5 metros, ela dá a impressão de ser mais alta, mas não. A estrutura 2 é que é a mais alta. A estrutura 2 tem 45 e ela tem 40 metros de altura. E aí temos a estrutura 3, apelidada de Palácio de Lundel, o sobrenome do botânico arqueólogo que descobriu o Calakmul e notou presença por meio de vários grafites no revestimento de estuque e também onde possivelmente ele se alojou. E está localizada à borda da pequena Acrópole. É um palácio onde viveu uma das linhagens mais antigas de Calakmul. 2 túmulos foram encontrados ali, um deles com oferendas, cerâmica, máscaras de jade. Não é uma máscara de jade, várias, depois eu vou explicar por quê. E placas com inscrições hieroglíficas, indicando que o falecido era um governante importantíssimo. E todos os cômodos eram abobadados e formam um complexo residencial cujo volume arquitetônico e a localização dentro do sítio indicam que deve ter sido habitados por grupos de elite da comunidade pré-hispânica. Nesse sentido, imaginar, cara, como essa civilização conseguiu, há cerca de 2.000 anos atrás, construir essas imponentes estruturas. Isso é fascinante. E tem muito mais estruturas, tá? Eu vou continuar falando sobre isso, mas por enquanto é só. E deixe seu like aí, pergunte qualquer dúvida aí. Falou? Um abraço.